Fala pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre o que é hemostasia. A hemostasia consiste em uma série de fatores regulados que mantêm o sangue em estado fluido no interior do vaso sanguíneo normal. No entanto, se esse vaso ele tiver algum tipo de lesão, rapidamente a gente tem a formação de um tampão hemostático no sítio de lesão. A contraparte patológica da hemostasia é a trombose. A trombose, pessoal, é a formação de um coágulo de sangue no interior do vaso sanguíneo normal. E tanto a hemostasia quanto a trombose têm o papel de três fatores, que são as plaquetas, a parede vascular e a cascata de coagulação. E nessa aula, pessoal, a gente vai ver o papel desses três fatores na hemostasia. E para a gente entender melhor esse processo de hemostasia, eu fiz um esquema aqui para vocês, onde aqui nessa região a gente tem as células endoteliais, logo mais abaixo a gente tem a membrana basal, aqui nessa região a gente tem a matriz extracelular e aqui em cima, pessoal, a gente tem o tecido muscular liso do vaso sanguíneo. E aqui no interior do vaso sanguíneo a gente tem as plaquetas, né? E aqui as hemácias. Sempre que a gente tem uma lesão endotelial, a primeira coisa que vai acontecer é uma vasoconstrição. Essa vasoconstrição, ela acontece devido a reflexos neurogênicos e essa vasoconstrição, ela é amplificada pela produção de endotelina. Essa vasoconstrição, pessoal, ela serve para diminuir o calibre do vaso e também, né, ela acaba diminuindo a região de lesão, ela diminui o local de lesão. E por isso a gente tem uma diminuição do sangramento. Outra coisa que é muito importante que vocês percebam é o seguinte: sempre que a gente tem uma lesão endotelial, o que vai acontecer é a exposição da matriz extracelular. E aqui nessa matriz extracelular, a gente vai ter o fator de von Willebrand. Esse fator de von Willebrand, ele serve para que as plaquetas no interior do vaso se liguem a esse local de lesão, tá bom? Então a gente tem aqui, ó, as plaquetas se ligando ao local de lesão. E esse processo que vocês viram, né, das plaquetas se ligando ao local de lesão, a gente chama de adesão plaquetária. Bem, tem uma coisa interessante aqui, é que algumas pessoas têm deficiência na produção desse fator, e essas pessoas têm uma doença que a gente chama de doença de von Willebrand. Essa doença ela pode causar, né, sangramentos totalmente desproporcionais. Inclusive, meninas que têm essa deficiência, quando elas têm a sua primeira menstruação, né, a menarca, o que vai acontecer é que essas meninas vão ter sangramentos totalmente desproporcionais, ao ponto de necessitarem serem hospitalizadas e até mesmo precisam de transfusão sanguínea. Logo após o final da adesão plaquetária, da adesão dessas plaquetas, essas plaquetas se ativam e passam a produzir ADP, né? Adenosina de fosfato. Essa adenosina de fosfato vai ativar outras plaquetas. As plaquetas ativadas também passam a produzir o TXA2, ou também conhecido como tramboxano A2. Esse tramboxano A2, ele tem um papel, né, de fazer a vasoconstrição e também auxiliar a agregação plaquetária, que é isso que vocês estão vendo aqui, né? Uma plaqueta se ligando a outra plaqueta. E aqui eu coloquei do lado para vocês não terem nenhuma dúvida. A adesão plaquetária vai ser a ligação da plaqueta com o fator de von Willebrand. Já a agregação plaquetária, né, vai ser a ligação entre as plaquetas. Então tudo que vocês estão vendo aqui, pessoal, as plaquetas agregadas, né, e aderidas ao local da lesão, faz parte da hemostasia primária. Mas só a hemostasia primária não é suficiente para a gente parar o sangramento, pois, né, a própria circulação sanguínea, a própria pressão sanguínea aqui dentro do vaso pode acabar retirando essas plaquetas do local de lesão e a gente voltar a ter o sangramento. Então é importante, né, para consolidar esse tampão hemostático, a gente tenha a hemostasia secundária. E para que isso aconteça, né, as células endoteliais próximas ao local de lesão, elas acabam liberando aqui, ó, o nosso fator tecidual. Esse fator tecidual,
ele vai se ligar, né, se combinar com o fator 7 ativado. Esse fator 7 ativado, né, esse complexo, na verdade, fator 7 ativado mais fator tecidual, vai ativar aqui, ó, o nosso fator 10. Esse fator 10 ativado, ele vai se ligar a um outro fator, que é chamado de fator 5 ativado, e vai converter a protrombina em trombina. Então aqui, ó, a trombina, ela vai clivar o fibrinogênio em monômeros de fibrina. Esses monômeros rapidamente se polimerizam em polímeros de fibrina. Esse polímero de fibrina, ele vai servir como uma cola que vai ligar muito mais fortemente essas plaquetas ao sítio de lesão. E aqui, pessoal, como vocês podem perceber, além das plaquetas, outras células também podem se ligar a esse tampão hemostático, tais como as hemácias e até mesmo leucócitos. Outra coisa importante que vocês devem saber também é que se a gente tivesse, né, somente mecanismos que ativam a formação desse tampão hemostático, esse tampão hemostático poderia adquirir níveis tão grandes que ocuparia todo o lúmen do vaso sanguíneo. Então é de suma importância que a gente tenha aqui, ó, uma contrarregulação antitrombótica. E essa contrarregulação antitrombótica, né, serve para regular o tamanho desse tampão hemostático e até mesmo quando não haver mais a necessidade desse tampão hemostático, ele ser retirado daí. Então, como é que funciona isso? As células endoteliais normais, elas conseguem produzir o nosso ativador de plasminogênio, né, do tipo tecidual, que é chamado de TPA. Como o próprio nome já diz, esse TPA, ele transforma aqui, ó, o plasminogênio em plasmina. E essa plasmina, ela vai clivar a fibrina. E os produtos de clivagem da fibrina, pessoal, os produtos de degradação da fibrina são chamados de PDFs. Bem, dentre esses produtos, a gente tem os dedímeros, tá? E a gente tem exames que vão mostrar pra gente a quantidade de dedímeros na corrente sanguínea do paciente. Quanto maior a quantidade de dedímeros, pessoal, indica pra gente que maior é a quantidade de trombose na corrente sanguínea desse paciente. Inclusive, níveis elevados, né, elevadíssimos de dedímeros na corrente sanguínea de pacientes com Covid-19 são preditores de morte. Por quê? Porque quanto maior o nível de dedímeros, maior é a gravidade da trombose nesses pacientes. Quando a gente fala de cascata de coagulação, é importante dizer que existe a via intrínseca, a via extrínseca, e ambas as vias vão convergir em uma via comum, onde é igual para ambas as vias. A via extrínseca, né? A gente já viu. Quando a gente tem uma lesão tecidual, a gente tem a liberação do fator tecidual, né? A tromboplastina. Esse fator tecidual se liga ao fator 7 ativado, né? Formando aquele complexo que a gente viu anteriormente. Esse complexo ele vai ativar o fator 10, esse fator 10 ativado se combina com o fator 5 ativado e vai formar o nosso chamado complexo protrombinase. E é justamente esse complexo, né, que transforma a protrombina em trombina. A trombina, por sua vez, cliva o fibrinogênio, né, para a formação da fibrina. Bem, já aqui na via intrínseca, pessoal, a gente depende da formação de um complexo em cima de uma superfície carregada negativamente. Bem, esse complexo ele vai ser formado pelo fator 12, pré-calicreína e o HMWK. Vocês devem estar se perguntando, professor, o que é essa superfície carregada negativamente? Bem, essa superfície pode ser o LDL oxidado, como em uma pessoa com hipercolesterolemia, pode ser a parede celular bacteriana ou até mesmo o colágeno. Bem, quando a gente tem a formação desse complexo, né, nessa superfície, a gente tem a ativação do fator 12 ativado. Esse fator 12 ativado ativa o nosso fator 11. Esse fator 11, por sua vez, ativa aqui, ó, o fator 9. O fator 9 ativa o fator 8. E esse fator 8, pessoal, ele vai ativar aqui, ó, o nosso fator 10, né, da nossa via comum.
que vai se ligar ao fator 5 ativado, que vai novamente quebrar, né, ativar a protrombina, transformando a protrombina em trombina, que por sua vez cliva o fibrinogênio para a formação da nossa fibrina, como a gente viu anteriormente. Bem, pessoal, é de suma importância que vocês saibam que as células endoteliais normais, elas possuem, né, propriedades antitrombóticas, porque é importantíssimo que a gente não tenha a formação, né, de coágulos no interior do vaso sanguíneo normal. O primeiro mecanismo que as células endoteliais conseguem controlar isso, né, se dá porque elas conseguem impedir a ativação das plaquetas. Para realizar isso, o endotélio normal ele produz duas substâncias, né, a prostaglandina 1,2 e o óxido nítrico. Ambas as substâncias, né, vão impedir a adesão das plaquetas e impedir também a agregação plaquetária. Outra coisa que o endotélio normal consegue fazer, pessoal, é produzir uma enzima chamada de adenosina difosfatase. Essa enzima, ela cliva o ADP, ela cliva a adenosina difosfato. Para quem não lembra, a adenosina difosfato é fundamental para a ativação das plaquetas e também para a agregação plaquetária. Então, fazendo isso, né, produzindo essa enzima, o tecido endotelial normal ele consegue impedir a agregação das plaquetas aqui. O tecido endotelial normal, pessoal, ele também tem efeitos inibitórios sobre os fatores de coagulação. As células endoteliais normais, elas produzem alguns mediadores em suas superfícies endoteliais. Dentre esses mediadores, a gente tem a heparina. A heparina, pessoal, ela aumenta a inativação da trombina por meio de uma proteína plasmática que é chamada de antitrombina 3. Outra coisa que a gente tem aqui na superfície das células endoteliais é a trombomodulina. A trombomodulina, pessoal, ela se liga à trombina e diz o seguinte: ó, trombina, você não vai mais quebrar o fibrinogênio. Você vai passar a quebrar e ativar uma outra proteína, que é a proteína C. A proteína C ativada, ela vai clivar e inativar alguns fatores pró-coagulantes, que são o fator 5 ativado e o fator 8 ativado. Bem, pessoal, e por fim, a gente tem aqui o nosso inibidor da via tecidual, que é o chamado TFPI. Esse TFPI, ele consegue inibir diretamente o nosso complexo fator tecidual e fator 7 ativado, e ele consegue inibir também o fator 10 ativado. Bem, pessoal, não esqueça de deixar nos comentários o que vocês acharam dessa aula, curtir o vídeo e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.